A nevasca fora da propriedade? Moretti estava fria o suficiente para matar um homem em minutos, mas os corações das pessoas lá dentro estavam ainda mais frios. Enquanto a elite da cidade bebia Dom Perignon Vintage e ria perto da lareira crepitante, uma jovem empregada chamada Clara Ara arranhava o vidro congelado das portas do pátio, implorando para ser deixada entrar novamente. Ela havia sido enviada para a tempestade como um castigo cruel, vestindo nada além de seu uniforme fino. Ninguém se importava. Ninguém percebeu até que o homem mais perigoso do submundo, Tony Moretti, caminhou até a janela para observar a queda de neve e viu um corpo enterrado na neve. O que aconteceu em seguida não foi apenas um resgate. Foi um acerto de contas que queimaria a mansão inteira até o chão. O termômetro na parede dos aposentos dos criados marcava 68°. Mas lá em cima, no grande salão de baile da propriedade Moretti em Aspen, Colorado, a atmosfera estava sufocantemente quente. Era véspera de Natal, a noite mais importante no calendário social para as famílias criminosas da costa leste. Clara Ara Thorne ajustou a gola de renda branca de seu uniforme, seus dedos tremendo. Não era do frio, ainda não, mas de puro e não adulterado medo. Ela estava trabalhando na propriedade Moretti há apenas 3 meses, aceitando o emprego para pagar as dívidas de jogo de seu pai a um agiota em Chicago. Ela tentou ser invisível. Ela tentou ser um fantasma. Mas quando você trabalhava para Tony Moretti, o capo de cap e sua noiva cruel Lana Vance, a invisibilidade era um luxo que você não podia pagar. Lana Vance era uma mulher esculpida em ciúmes e dinheiro antigo. Ela era bonita da maneira que um diamante é bonito, afiado, duro e capaz de te cortar se você o segurasse errado. Ela odiava Clara Ara, não porque Clara Ara tivesse feito algo errado, mas porque 3 semanas atrás, Tony havia elogiado o café de Clara Ara. Aquele único momento de gentileza do próprio rei do gelo havia pintado um alvo nas costas de Clara Ara. "Você aí, garota?" Clara Ara congelou, equilibrando uma bandeja de prata carregada com flautas de cristal de Shadow Margo. Ela se virou para ver Lana parada perto das enormes portas francesas que levavam ao terraço. Lana usava um vestido valentino carmesim que custava mais do que Clara Ara ganharia em 10 anos. Seus olhos, no entanto, eram predatórios. "Sim, senhorita Vance." Clara Ara sussurrou, abaixando a cabeça. "Parece que derrubei meu brinco." Lana disse, sua voz alta o suficiente para atrair a atenção de suas amigas psicofantas, mas baixa o suficiente para escapar da atenção dos homens conversando sobre negócios no canto. "Meu brinco de diamante, aquele que Tony me deu para nosso noivado." Clara Ara examinou o chão de mármore polido. Eu posso ajudá-la a procurá-lo aqui, senhorita?" "Ah, eu não o derrubei aqui, garota estúpida." Lana zombou, tomando seu vinho. "Eu estava pegando um pouco de ar fresco. Eu o derrubei no terraço." Clara Ara olhou para as portas de vidro. Além delas, um vazio branco girava violentamente. O meteorologista a havia chamado de tempestade do século. O vento uivava a 50 mph e a temperatura havia caído para 10 dagueiro abaixo de 0. "Senhorita Vance." Clara Ara gaguejou, seus nós dos dedos ficando brancos na bandeja. É uma nevasca lá fora. Talvez possamos esperar até que a tempestade passe, ou eu posso pedir ao jardineiro para..." Lana deu um passo à frente, sua mão estalando. Ela não atingiu Clara Ara. Em vez disso, ela deu um tapa na parte inferior da bandeja de prata. Estrondo. As flautas de cristal se estilhaçaram contra o mármore. Vinho tinto espirrou na barra do vestido impecável de Lana e ensopou o avental de Clara Ara. O som silenciou a conversa próxima. "Veja o que você fez." Lana gritou, interpretando a vítima instantaneamente. "Sua idiota desajeitada. Você arruinou meu vestido." A senhora Gable, a governanta-chefe, uma mulher que há muito tempo vendera sua alma para permanecer no lado bom de Lana, correu. "Clara Ara, meu Deus,
O que há de errado com você? Eu... Ela bateu na bandeja. Clara ofegou, lágrimas picando seus olhos. Mentira! Lana sibilou. Ela se inclinou perto, sua voz baixando para um sussurro venenoso. Você vai sair lá e vai encontrar meu brinco. Se não o fizer, eu direi a Tony que você o roubou. E você sabe o que os Moretti fazem com ladrões, não sabe? Eles não apenas os demitem, eles os fazem desaparecer. A ameaça pairava no ar, pesada e sufocante. Clara conhecia as histórias. Ela sabia sobre os sapatos de concreto e os dedos desaparecidos. Ela olhou para a senhora Gable em busca de ajuda, mas a mulher mais velha apenas zombou. Vá em frente então, a senhora Gable latiu. E não volte até que você o tenha. A senhora Gable destrancou a pesada porta francesa. O vento a abriu com força, soprando neve para dentro do quarto quente. Os convidados próximos riram, pensando que era algum tipo de jogo bêbado. Vá, Lana ordenou. Tremendo, Clara saiu. Ela não estava usando um casaco. Ela não estava usando botas. Apenas suas finas sapatilhas pretas de uniforme padrão e seu uniforme de algodão. Assim que ela cruzou o limiar, o frio a atingiu como um golpe físico. Sugou o ar de seus pulmões. Antes que ela pudesse se virar para implorar por um casaco, a porta se fechou atrás dela. Clique! A fechadura engatou. Clara se virou, batendo no vidro. Por favor, apenas me deixe pegar um casaco, por favor. Dentro. Lana virou as costas para a janela, rindo enquanto sinalizava para um garçom pedir outra bebida. A senhora Gable puxou as pesadas cortinas de veludo, bloqueando a vista da tempestade. Bloqueando Clara. Clara estava sozinha na nevasca. Ela envolveu os braços em si mesma, seus dentes batendo instantaneamente. Ok, ela soluçou para si mesma. Ok, apenas encontre o brinco. 5 minutos. Apenas encontre-o. Ela caiu de joelhos na neve. Já estava a um pé de profundidade. Ela começou a peneirar o pó congelante, seus dedos ficando dormentes em segundos. Ela rastejou pelas pedras do pátio, sentindo a borda dura de um diamante. 1 minuto se passou. Depois 5, depois 10. O frio não estava apenas em sua pele mais. Estava em seu sangue. Seus movimentos ficaram lentos. Sua visão começou a embaçar. Ela rastejou em direção à porta novamente, batendo no vidro, mas suas mãos estavam tão congeladas que pareciam blocos de madeira. Ela não conseguia sentir o impacto. Ela gritou, mas o vento arrancou o som de sua garganta e o espalhou pela noite. Eles não vão abrir a porta. Ela percebeu com uma clareza aterrorizante. Lana não quer o brinco. Ela me quer morta. Clara desabou contra o corrimão de pedra do terraço, a neve se acumulando em suas pernas. Suas pálpebras pareciam pesadas. O frio cortante foi substituído por um estranho calor sedutor. Era o estágio final da hipotermia. Ela se encolheu em uma bola, a cabeça apoiada nos joelhos, parecendo nada mais do que uma pilha de roupa suja descartada na neve. Dentro da mansão, a festa continuava. O cheiro de pato assado e agulhas de pinheiro encheu o ar. Mas no escritório particular no segundo andar, Tony Moretti estava ficando inquieto. Tony Enzo Moretti não era um homem que gostava de festas. Ele as tolerava. Como o dom da família criminosa Moretti, as aparências eram um mal necessário. Ele tinha que mostrar força, riqueza e unidade, especialmente com os rumores da família Russo tentando invadir seu território em Nova York. Ele estava junto à lareira em seu escritório com painéis de mogno, saboreando um copo de uísque escocês de 50 anos. Ele tinha um bullet de 93 anos, construído como um boxeador peso pesado, com olhos da cor de mares tempestuosos e uma mandíbula que poderia cortar vidro. Ele tinha 32 anos e já era o homem mais temido da Costa Leste. Enzo, querido. Ele não se virou. Ele conhecia aquela voz. Era Lana. O que é a Lana? Você está aqui há 1 hora.
Ela choramingou, entrando na sala e envolvendo seus braços em sua cintura por trás. Os convidados estão perguntando por você. O senador Miller quer discutir os contratos de saneamento. Tony suspirou, afastando-se de seu toque. Ele caminhou até sua mesa e colocou o copo. Estarei lá em 1 minuto. Só preciso de silêncio. Ele olhou para ela. Ela estava corada, sem fôlego e estranhamente excitada. Havia uma energia maníaca nela esta noite que o incomodava. Você parece tensa, Lana disse, passando a mão na lapela de seu terno Brioni. Você precisa relaxar. Eu cuidei de um pequeno problema de pragas no andar de baixo. A noite vai ser perfeita. Problema de pragas. Tony levantou uma sobrancelha. Do que você está falando? Oh, nada. Apenas problemas de pessoal. A senhora Gable resolveu. Ela sorriu um pouco demais. Desça. Eu quero dançar. Tony a encarou. Ele nunca havia realmente amado Lana. O noivado deles era uma aliança estratégica entre os Moretti e os Vance, uma família de banqueiros que lavava dinheiro para o cartel. Mas ultimamente sua crueldade estava se tornando difícil de ignorar. Vá, ele disse, sua voz baixa. Eu estarei lá. Em 5 minutos. Limpa na garganta. Lana fez beicinho, mas saiu fechando a porta lá atrás dela. Tony exalou, afrouxando a gravata. Ele caminhou até a janela. Seu escritório dava para o terraço traseiro e os jardins que levavam ao lago congelado. A nevasca estava furiosa agora. Os refletores montados no telhado cortavam a neve, iluminando o pátio em um relevo branco nítido. Ele observou a neve girar, hipnotizado pela violência da natureza. Era a única coisa no mundo que ele não podia controlar. Seu olhar desviou para o pátio diretamente abaixo do salão de baile. A neve estava intocada, acumulando-se em montes contra a balaustrada de pedra. Exceto por um ponto, Tony apertou os olhos. Havia um vulto contra o corrimão distante. Parecia um saco de batatas, ou talvez uma almofada da mobília externa que a equipe havia esquecido de trazer. Ele tomou um gole de uísque prestes a se virar. Então o vulto se moveu. Foi uma mudança minúscula, quase imperceptível. Uma mão caindo de um joelho. O coração de Tony parou. Ele deixou cair o copo. Ele se estilhaçou no chão de madeira. Líquido âmbar espirrou por toda parte. Mas ele não ouviu. Ele apertou o rosto contra o vidro frio da janela. Aquilo não era uma almofada. Aquilo era uma pessoa. Ele viu o tecido preto, a renda branca de uma gola. Uma empregada. Que diabos? Ele murmurou. Ele abriu a trava da janela, ignorando o sopro de ar gelado que invadiu a sala. Ele se inclinou. Ei! Ele rugiu para o vento. Quem é aquele? Sem resposta. A figura estava parada. A neve já cobria os ombros, enterrando o cabelo. Tony não pensou. Ele não ligou para a segurança. Ele não chamou a senhora Gable. O instinto que o mantivera vivo nas guerras da máfia entrou em ação. O instinto de proteger o que era dele. E todos nesta casa, até a mais humilde copeira, eram sua responsabilidade. Ele se virou e correu para a porta. Ele se moveu pelo corredor como uma tempestade, ignorando a grande escadaria e subindo as escadas dos criados de 2 em 2. Ele irrompeu na cozinha, assustando os chefes. Chefe! O chefe principal gaguejou. Saia do meu caminho! Tony rugiu. Ele chutou a porta de serviço traseira que levava ao pátio. O vento uivou, tentando empurrá-lo de volta, mas Tony era uma força imóvel. Ele saiu para a neve, seus sapatos de couro italianos afundando instantaneamente. Olá! Ele gritou. Ele vadiou pela neve, o frio mordendo seu terno instantaneamente. Se ele estava tão frio depois de 10 segundos, ele não podia imaginar o que a pessoa no chão estava sentindo. Ele alcançou a figura e caiu de joelhos. Ele agarrou o ombro e virou a pessoa. A respiração de Tony engasgou. Era a garota nova, Clara. Ele se lembrava dela. Ele se lembrava dela porque ela era a única pessoa nesta casa que não o olhava com medo ou ganância. Ela o olhava com uma tristeza quieta que espelhava a sua própria.
Ela tinha olhos castanhos suaves e mãos que pareciam ter trabalhado duro todos os dias de sua vida. Agora seu rosto estava pálido, quase azul. Seus lábios estavam rachados e roxos. Seus cílios estavam congelados com cristais de gelo. Clara, ele rosnou, sacudindo-a. Clara, acorde! Ela não respondeu. Sua pele estava terrivelmente fria ao toque. Tony colocou a mão em seu pescoço, procurando um pulso. Estava lá, fraco, esvoaçando como um pássaro moribundo. Ela estava morrendo. Bem ali, a 6 metros de onde seus convidados estavam comendo caviar. Uma raiva diferente de tudo que Tony já sentira explodiu em seu peito. Não era a raiva fria e calculada de um empresário. Era a fúria quente e derretida de um predador cujo território havia sido violado. Ele a pegou nos braços. Ela era incrivelmente leve, como um osso oco, sua cabeça pendida para trás contra o ombro, sua bochecha gelada pressionando contra o pescoço dele. Eu te peguei. Ele sussurrou ferozmente em seu ouvido congelado. Eu te peguei. Não ouse morrer em mim. Ele se levantou, embalando-a contra o peito, protegendo-a do vento com seu próprio corpo. Ele se virou de volta para casa através do vidro das portas francesas. Ele podia ver a festa. Ele viu Lana rindo, dando audiência com um copo de vinho na mão. Ele viu a Sra. Gable sorrir para um garçom. Eles pareciam confortáveis. Eles pareciam felizes. Tony chutou a porta. Tum! Ele chutou de novo, mais forte. Tum! Dentro. A música parou. Cabeças se viraram. Tony não esperou que alguém a destrancasse. Ele deu um passo para trás, ajustou o peso de Clara firmemente em seus braços e levantou sua pesada bota. Com um rugido de esforço, ele bateu o calcanhar no mecanismo da fechadura. A madeira se estilhaçou. O metal rangeu. As portas duplas se abriram, batendo contra as paredes internas com uma violência que fez metade da sala gritar. Vento e neve giraram para dentro do salão de baile, seguidos por Tony Moretti. Ele parecia um demônio surgindo do gelo. Seu cabelo estava revolto pelo vento, seu terno coberto de neve, seus olhos queimando com um fogo letal, e em seus braços ele segurava o corpo congelado e mole da empregada. A sala ficou em silêncio mortal. O único som era o uivo do vento da porta aberta atrás dele. Lana deixou cair o copo. Tony examinou a sala, seu olhar pousando em sua noiva. Quem? A voz de Tony era um murmúrio baixo, mas aterrorizante o suficiente para alcançar todos os cantos do salão silencioso. Quem a colocou lá fora? Limpa a garganta. Ninguém falou. Tony deu um passo para a luz, apertando o aperto em Clara. Eu disse, quem trancou a porta? O silêncio no salão de baile era absoluto, quebrado apenas pelo assobio da tempestade entrando pelas portas quebradas. Tony estava ali, um titã de raiva, água escorrendo de seu terno. A garota inconsciente pressionada contra seu peito. Seus olhos varreram a sala, pousando em rostos que ele conhecia há anos. Políticos, parceiros de negócios, capos da máfia. Nenhum deles ousou encontrar seu olhar. Eu fiz uma pergunta, Tony disse, sua voz baixando para um tom terrivelmente calmo. Quem a colocou lá fora? A Sra. Gable, a governanta-chefe, deu um passo à frente, tremendo. Ela esfregou as mãos, seu rosto pálido. Senhor Moretti, senhor, foi uma medida disciplinar. Ela quebrou uma bandeja. Ela foi insubordinada. Insubordinada. Tony repetiu a palavra como se tivesse gosto de veneno. Ele olhou para o rosto azulado de Clara. Então você a sentenciou à morte. Não, senhor. A Sra. Gable gaguejou. Ela deveria apenas procurar o brinco da senhorita Vance. Não sabíamos que ela ainda estava lá fora. Pensamos que ela havia voltado pela cozinha. Mentira. Tony cuspiu. A porta estava trancada. Eu tive que arrombá-la. Ele virou o olhar para Lana. Ela estava parada perto da mesa do buffet, seu rosto uma máscara de indignação em vez de culpa.
Ela colocou seu copo de vinho com um tilintar agudo. Ah, pelo amor de Deus, Enzo! Lana suspirou, alisando o vestido. Pare de ser tão dramático. Ela é apenas uma empregada. Ela provavelmente está fingindo para chamar a atenção. Olhe para ela. Ela está suja. Você está arruinando seu terno. A sala ofegou. Até os criminosos endurecidos na sala pareciam desconfortáveis. Tony caminhou lentamente em direção a Lana. Cada passo era pesado, deliberado. A multidão se abriu como o mar vermelho. Ele parou a poucos centímetros dela. O frio que irradiava dele era palpável. Fingindo, Tony sussurrou. Ele moveu Clara ligeiramente para que sua mão congelada e sem vida pendesse na frente de Lana. Toque nela, eu não vou tocá-la. Tony rugiu, o som ecoando no teto abobadado. Lana estremeceu, aterrorizada. Ela estendeu um dedo manicure e roçou a mão de Clara. A mão de Clara, limpa a garganta. Mão. Ela recuou instantaneamente. Meu Deus, ela é gelo. Ela está morrendo, Tony disse, seus olhos perfurando a alma de Lana. Por causa de um brinco. Era um diamante, Lana gritou, sua defesa desmoronando em petulância. O que você me deu? Ela o perdeu. Ela tinha que encontrá-lo. Tony a encarou por um segundo longo e agonizante. Então ele olhou para o anel de noivado em seu dedo. Você valoriza uma pedra mais do que uma vida humana. Essa é a diferença entre nós, Lana. Eu mato inimigos. Você tortura inocentes. Ele virou as costas para ela, dispensando sua existência completamente. Marco, seu consigliere, Marco, um homem com uma cicatriz no rosto e uma alma mais sombria que a de Tony, materializou-se das sombras. Chefe, esvazie a sala, Tony ordenou. Todos para fora, a festa acabou. Mas o senador, Marco começou. Eu não me importo se o presidente dos Estados Unidos está aqui. Tire-os agora e ligue para o Dr. Harris. Diga a ele que se ele não estiver aqui em 10 minutos, eu vou queimar o consultório dele até o chão. Sim, chefe. Enquanto Marco começava a dar ordens para a equipe de segurança levar os convidados confusos e assustados para a saída, Tony olhou para a Sra. Gable. Você, ele disse. A Sra. Gable choramingou. Senhor, eu estava apenas seguindo ordens. Arrume suas malas, Tony disse friamente. Você tem 1 hora para deixar esta propriedade. Se eu a vir em minha propriedade depois disso, os lobos na floresta estarão comendo bem esta noite. A Sra. Gable desabou em lágrimas e fugiu da sala. Limpa-te a garganta. Lana tentou agarrar o braço de Tony enquanto ele caminhava em direção às escadas. Enzo, você não pode estar falando sério. Você está me humilhando na frente de todos por causa de uma empregada. Onde você vai? Tony não parou de andar. Eu estou levando-a para a suíte master. A suíte master! Lana gritou, seu rosto ficando manchado de raiva. Esse é o nosso quarto. Você não pode colocar aquela rata imunda na nossa cama. Tony parou no último degrau. Ele não se virou. Não é o nosso quarto, Lana. É o meu quarto, e agora você não é bem-vinda nele. Ele subiu as escadas carregando a garota que estava lentamente morrendo de frio em seus braços, deixando sua noiva gritando em meio aos escombros da festa de Natal. A suíte master da propriedade Moretti era uma fortaleza de luxo. Uma enorme lareira dominava uma parede, e a cama era grande o suficiente para 4 pessoas. Mas Tony não via nada da opulência. Tudo o que ele via era o tom aterrorizante de azul nos lábios de Clara. Ele chutou a porta e a deitou gentilmente nos lençóis de seda. Ela estava tão rígida que parecia que ele estava deitando um manequim. Aguente firme, ele murmurou, suas mãos se movendo rapidamente. Apenas aguente firme, Clara. Ele sabia o protocolo para hipotermia. Ele havia passado um tempo nos Alpes italianos durante seus anos de treinamento. Você não podia simplesmente jogá-los em um chuveiro quente. O choque pararia o coração dela.
Você tinha que aquecê-los lentamente de dentro para fora. Mas primeiro, as roupas molhadas tinham que sair. Tony não hesitou. Não havia nada sexual em seus movimentos. Era puramente clínico, alimentado pelo desespero. Ele pegou uma tesoura na gaveta de sua mesa e cortou o uniforme encharcado e congelado de seu corpo. O tecido estava rígido de gelo. Quando o vestido caiu, a mandíbula de Tony se apertou. Por baixo do uniforme, Clara era terrivelmente magra. Suas costelas eram visíveis contra sua pele pálida. Mas o que fez o sangue de Tony ferver foram os hematomas, velhos e amarelados em seus braços, roxos frescos em suas canelas, e em seu ombro uma marca vermelha distinta, uma pegada de mão. Lana, ele pensou, ou a senhora Gable. Ele a despiu até suas roupas íntimas e puxou o grosso edredom sobre ela. Não foi o suficiente. Ela estava tremendo agora, espasmos violentos e convulsivos que sacudiam a cama inteira. Frio, ela gemeu, seus olhos ainda bem fechados. Tão frio, papai. Me desculpe. Shh. Tony acalmou, sentando na beira da cama. Ele pegou o controle remoto e aumentou o termostato do quarto para 85 graus. Ele correu para a lareira e jogou 3 toras grandes nas brasas moribundas, atiçando-as até que um rugido de calor enchesse o quarto. A porta se abriu. O Dr. Harris entrou correndo, carregando uma maleta médica preta. Ele estava sem fôlego, seu casaco empoeirado de neve. Estou aqui, Tony. Marco disse que era urgente. Hipotermia. Tony latiu, afastando-se, mas pairando perto como um cão de guarda. Ela esteve na nevasca por 20 minutos, talvez 30, com roupas molhadas. Ela mal responde. O rosto do Dr. Harris ficou sério. Ele imediatamente começou a verificar seus sinais vitais. Ele acendeu uma luz em seus olhos, ouviu seu coração e mediu sua temperatura. Sua temperatura central é de 92, Harris disse, trabalhando rapidamente para montar um soro intravenoso. Ela está em hipotermia moderada. O tremor é realmente um bom sinal. Significa que o corpo dela ainda está lutando. Se ela parar de tremer antes de aquecer, estaremos em apuros. O que fazemos? Tony perguntou, os punhos cerrados ao lado do corpo. Ele se sentia desamparado, um sentimento que ele desprezava. Fluidos quentes, Harris disse, pendurando uma bolsa de soro fisiológico. Precisamos aumentar sua temperatura central e o calor do corpo, fontes de calor externas. O médico olhou para Tony. Os cobertores elétricos são bons, mas a maneira mais eficaz de transferir calor em uma situação como esta, se não tivermos uma banheira pronta, é o contato corpo a corpo. Ela precisa de um radiador humano. Tony não piscou. Feito. Tony, Harris avisou, baixando a voz. Ela é uma empregada. Você é o Don. Se você entrar naquela cama, eu não dou a mínima para títulos. Harris, se ela morrer, eu vou responsabilizar todos nesta casa, incluindo a mim mesmo. Tony tirou o paletó, a gravata e a camisa molhada. Ele tirou os sapatos e as calças, ficando de cueca boxer e camiseta. Seu corpo era uma fornalha de músculos e calor. Ele subiu na cama, deslizando debaixo dos cobertores atrás de Clara. O choque de sua pele fria contra a dele foi chocante. Era como abraçar um bloco de gelo, mas ele não se afastou. Ele a puxou firmemente contra ele, envolvendo seus braços grandes em seu pequeno corpo, pressionando suas costas contra o peito dele. Ele emaranhou suas pernas nas dela, tentando transferir o máximo de calor possível. Está tudo bem, ele sussurrou em seu cabelo, que cheirava a neve e shampoo de baunilha barato. Eu estou aqui, você está segura. Clara gemeu. Seus dentes batiam tão forte que ele podia sentir as vibrações em seus próprios ossos. Mas por favor, não tranque a porta. A porta está aberta. Tony murmurou, esfregando vigorosamente os braços dela para estimular o fluxo sanguíneo. Ninguém nunca mais vai trancá-la do lado de fora.
Dr. Harris os observou por um momento, surpreso com a ternura nos olhos do chefe da máfia. Ele havia curado Tony depois de brigas de faca e tiroteios. Ele o vira quebrar os dedos de homens sem piscar. Ele nunca o vira olhar para ninguém com esse nível de proteção. Vou monitorar a frequência cardíaca dela, Aris disse baixinho, puxando uma cadeira para perto da cama. Continue conversando com ela. Mantenha-a consciente se puder. Pela próxima hora, a sala ficou em silêncio, exceto pelo estalo do fogo e pela respiração ofegante de Clara. Tony estava ali segurando-a, tornando-se sua âncora. Lentamente e agonizantemente, os tremores violentos começaram a diminuir. Sua pele começou a perder aquela textura mortal e serosa. Clara se mexeu. Suas pálpebras se abriram. Sua visão estava embaçada. Tudo o que ela conseguia sentir era calor. Calor intenso e avassalador, e um cheiro de sândalo, uísque escocês e algo masculino e seguro. Ela virou a cabeça ligeiramente e viu uma parede de músculos. Ela olhou para cima e viu uma mandíbula áspera com barba por fazer. Senhor Moretti, ela sussurrou, sua voz mal um guincho. Tony olhou para baixo, seus olhos cinzentos se suavizando. Calma, não tente se mexer. Eu estou morta? Não, Tony disse firmemente. Você está no meu quarto. Você está segura. Os olhos de Clara se arregalaram em pânico. Ela tentou se afastar, mas seus membros estavam pesados e fracos. Seu quarto, senhorita Vance, ela vai me matar. Ela disse que me faria desaparecer. Lana não está aqui, Tony disse, sua voz endurecendo à menção de sua noiva. Ele apertou seu aperto nela o suficiente para impedi-la de se machucar. E ela nunca mais vai tocar em você. Você me entende? Clara olhou para ele confusa. Por quê? Por que você veio por mim? Porque Tony disse, afastando uma mecha de cabelo úmida de sua testa. Eu te vi e percebi que eu estava cego por muito tempo. De repente, a porta do quarto chacoalhou. Enzo. A voz de Lana guinchou do corredor. Abra esta porta. Eu sei que você tem aquela. Aí dentro. Meu pai está no telefone. Clara estremeceu, enterrando o rosto no travesseiro. Ela vai me machucar. A expressão de Tony mudou de protetor para assassino em uma fração de segundo. Ele olhou para o Dr. Harris. Fique com ela. Mantenha-a aquecida. Tony, não faça nada precipitado. Harris avisou. Precipitado. Tony escorregou da cama, pegando um roupão de seda e amarrando-o firmemente. Ele caminhou até a porta, seus movimentos fluidos e mortais. Eu já passei do precipitado, doutor. Ele abriu a porta com força. Lana estava parada ali com o telefone na mão, parecendo furiosa, mas sua fúria evaporou no momento em que ela viu o rosto de Tony. Enzo, meu pai quer... Tony arrancou o telefone da mão dela e o esmagou. Ele jogou os pedaços quebrados contra a parede. Você, Tony rosnou, apontando um dedo para o rosto dela. Você vai descer, você vai arrumar suas coisas e você vai sair da minha casa. Você não pode me expulsar, Lana gaguejou recuando. O contrato, a fusão está morta, Tony declarou. E se você disser mais uma palavra, você também estará. A febre cedeu pouco antes do amanhecer na manhã de Natal. Clara acordou, mas por um momento ela pensou que havia morrido e ido para o céu. A cama em que ela estava deitada era mais macia que nuvens. O ar cheirava a fumaça de madeira e colônia cara. Ela esticou as pernas, esperando o frio cãibra dos aposentos dos criados, mas em vez disso sentiu lençóis de flanela quentes contra sua pele. Ela abriu os olhos. O quarto estava banhado pela luz cinzenta suave de uma manhã de neve. Era enorme. Facilmente 4 vezes o tamanho do apartamento em que ela cresceu. Você está acordada. Clara pulou, puxando o edredom até o queixo. Tony Moretti estava sentado em uma poltrona de couro perto da lareira, lendo um arquivo.
Ele parecia diferente do chefe aterrorizante que ela havia vislumbrado das sombras nos últimos 3 meses. Ele estava usando um suéter de malha cinza escuro e calças de moletom. Ele parecia humano, mas a arma descansando na mesa lateral, ao lado de sua xícara de café, era um lembrete claro de quem ele era. Senhor Moretti, Clara sussurrou. Eu deveria levantar. Eu tenho que preparar o café da manhã. A senhora Gable vai me matar. Tony fechou o arquivo e se levantou. A senhora Gable se foi, Clara. E você não está preparando o café da manhã. Você está comendo. Ele caminhou até um carrinho e o empurrou em direção à cama. Estava carregado com travessas de prata, panquecas, frutas, ovos e suco espremido na hora. Eu não entendo, Clara disse, sua voz tremendo. Por que você está fazendo isso? Eu sou apenas uma empregada. Não, Tony disse, sentando na beira da cama. Seu peso afundou o colchão, aproximando-o dela. Você é a mulher que eu encontrei, morrendo de frio no meu pátio, porque minha noiva é uma psicopata. Você é minha convidada. Ele pegou um garfo, espetou um pedaço de melão e o ofereceu a ela. Coma. Clara hesitou, então deu uma mordida. A doçura explodiu em sua boca. Ela não havia percebido o quão faminta estava. Ela comeu rapidamente, esquecendo seus modos, impulsionada por uma necessidade primal de combustível. Tony a observou, uma estranha tensão em seu peito. Ele lhe serviu café. Devagar. Você vai ficar doente. Quando ela comeu o suficiente, ela empurrou o prato para longe. Obrigada. Eu nunca tive uma refeição assim. Clara, Tony disse, seu tom mudando para negócios. Eu preciso saber de algo. Ontem à noite, quando você estava tremendo, você se desculpou com seu pai. Você disse que sentia muito pelo dinheiro. Clara congelou. Ela olhou para as mãos. Eu fiz uma verificação de antecedentes em você enquanto você dormia. Tony continuou, sua voz calma, mas intensa. Você é super qualificada para este trabalho. Você tem um diploma em literatura. Você era professora. Por que você está esfregando pisos para mim? Clara sentiu as lágrimas subindo novamente. A vergonha era quase pior do que o frio. Meu pai, ele tem um problema de jogo. Ele se envolveu profundamente com algumas pessoas ruins em Chicago. Um agiota chamado Vinny. Vinny The Knuckles Gambino. Tony perguntou, levantando uma sobrancelha. Clara assentiu. Ele lhe adivinhou $50.000. Vinny disse que se eu não pagasse, ele quebraria as pernas do meu pai, depois o pescoço. Eu aceitei este emprego porque o salário era alto e eu envio cada centavo de volta para Chicago. Tony a encarou. Você andou em uma nevasca para encontrar um brinco de diamante porque tinha medo de perder um emprego que paga uma dívida a um bandido de baixo escalão. Não é de baixo escalão para mim. Clara retrucou, encontrando uma repentina faísca de coragem. É a vida do meu pai. Eu não tenho poder como você, Sr. Moretti. Eu não tenho armas e soldados. Eu só tenho a mim. Tony olhou para ela livremente. Olhou para ela com um respeito recém-descoberto. Ela não era fraca. Ela era uma guerreira em um uniforme de empregada, lutando uma guerra que ela não podia vencer por um homem que provavelmente não merecia. Ele pegou seu telefone na mesa de cabeceira. Ele discou um número e colocou no viva-voz. Toca. Toca. Sim. Uma voz rouca a atendeu. Aqui é Vinny. Vinny, Tony disse suavemente. Aqui é Tony Moretti. Houve um silêncio na linha. Um silêncio assustado e sufocante. Senhor Moretti, a que devo a honra. Eu pago meus subornos para seus primos em Jersey. Isso não é sobre subornos, Tony disse. Seus olhos fixos nos declararam. Você tem uma promissória para um homem chamado Arthur Thorne. 50.000. Sim, o caloteiro. A filha dele está pagando, no entanto. Ela é uma boa garota. A dívida está quitada. Tony disse. Com licença. Eu disse, a dívida está quitada a partir deste segundo e você vai reembolsar cada centavo que a garota lhe enviou até agora.
Você vai transferir para a conta dela até o meio-dia. Mas, Sr. Moretti, esse é o meu dinheiro, Vini. A voz de Tony baixou uma oitava, tornando-se a voz do próprio diabo. Arthur Thorne está agora sob minha proteção. A filha dele está sob minha proteção. Se você chegar perto deles, se você ligar para eles, se você sequer pensar neles, eu vou voar para Chicago e arrancar sua pele com um descascador de batatas. Temos um entendimento? Sim. Sim, chefe. Absolutamente. Considere feito. Tony desligou e jogou o telefone na cama. Clara sentou-se atordoada. Sua boca estava aberta. O peso que a estava esmagando o peito por 2 anos simplesmente desapareceu. Você, ela sussurrou, você acabou de... Por quê? Porque Tony disse, estendendo a mão para cobrir a dela com a sua grande e quente. Eu não gosto de valentões, e percebi ontem à noite que eu tenho deixado um viver na minha casa por muito tempo. Clara olhou para a mão dele sobre a dela. Parecia elétrico. O que acontece agora? Agora, Tony disse levantando-se. Você descansa e quando estiver pronta, vamos fazer compras, porque eu queimei seu uniforme e você nunca mais vai usar um desses. Não posso aceitar isso, Clara protestou fracamente. Não consigo te pagar de volta. Tony se virou na porta, um pequeno e raro sorriso brincando em seus lábios. Eu não pedi pagamento, Clara, mas se você insistir, pode se juntar a mim para o jantar esta noite. Não servindo, comendo. Ele saiu da sala, deixando Clara olhando para o fogo, seu coração batendo mais rápido do que jamais havia batido no frio. Mas lá embaixo a atmosfera estava longe de ser romântica. Marco estava esperando no corredor. Seu rosto sombrio limpa a garganta. Chefe, Marco disse, temos um problema. Lana? Lana? Marco assentiu. Ela não apenas saiu. Ela foi direto para o pai dela e para os Vance. Eles não estão aceitando bem o término. A paz na propriedade Moretti durou exatamente 6 horas. No início da tarde, a neve havia parado, deixando o mundo enterrado em um cobertor branco imaculado. Lá dentro, Clara explorava timidamente a biblioteca, vestindo um suéter de cachemir e jeans que a assistente de Tony havia milagrosamente providenciado para ela. Ela se sentia como uma impostora, mas toda vez que passava por um espelho, ela via uma mulher que estava lentamente voltando à vida. Tony estava em seu escritório, a sala de guerra, olhando para um banco de monitores. Eles congelaram as contas, Marco disse digitando furiosamente em um laptop. O Vance Family Bank lida com 40% de nossas operações de lavagem de dinheiro. Eles sinalizaram tudo por atividade suspeita. O IRS estará farejando até amanhã. Tony cerrou a mandíbula. Eu sabia que eles tentariam chantagem financeira. É a única jogada que banqueiros conhecem. Piora, Marco disse, hesitando. Eles cortaram a cadeia de suprimentos para os contêineres no porto de Newark. Eles estão nos apertando, Enzo. Eles querem que você rasteje de volta. Tony bateu o punho na mesa. Eu prefiro queimar cada dólar que tenho do que casar com aquela mulher. Chefe, você precisa ver isso. Um segurança interrompeu, apontando para um dos monitores. Na tela, um SUV preto estava parando no portão principal. Não era uma equipe tática, era um único carro. Uma mulher saiu. Era Lana. Ela estava usando um casaco de pele branco e óculos de sol enormes, parecendo uma estrela de cinema. Ela segurava um grande envelope na mão e o acenou para a câmera de segurança. Deixe-a entrar, Tony ordenou, seus olhos se estreitando. Chefe, pode ser uma armadilha, Marco avisou. Ela está sozinha. Leve-a para o saguão e mantenha Clara lá em cima. 10 minutos depois, Lana estava no grande saguão, olhando ao redor com um sorriso de escárnio. Quando Tony desceu as escadas, ela sorriu, uma expressão fria e calculada que não atingia seus olhos. Feliz Natal, querido. Ela cantarolou. Você tem 5 minutos, Tony disse, parando no último degrau.
Antes que eu mande a segurança jogá-la em um banco de neve. Sempre tão agressivo. Lana suspirou. Ela bateu o envelope na palma da mão. Estou aqui para oferecer uma trégua. Meu pai está muito chateado, Enzo. Ele acha que você tem sido irracional. Ele está disposto a descongelar seus bens e esquecer todo este incidente com a empregada se você emitir um pedido de desculpas público e marcar uma data para o casamento. Digamos, Dia dos Namorados. Tony riu. Foi um som sombrio e seco. Você acha que eu posso ser comprado? Você tentou matar uma mulher inocente. Lana, nós terminamos. O sorriso de Lana desapareceu. Ela é uma ninguém, Enzo, uma serva, e você está jogando fora um império por ela. Pra quê? Um corpo quente na sua cama. Ela tem mais dignidade no dedinho dela do que você tem em toda a sua linhagem. Tony disse. Saia. O rosto de Lana se contorceu em algo feio. Eu pensei que você poderia dizer isso. É por isso que eu trouxe uma apólice de seguro. Ela abriu o envelope e tirou uma fotografia. Ela a ergueu. Tony apertou os olhos. Era uma foto granulada tirada à distância. Mostrava um homem mais velho saindo de uma padaria em Chicago. Ele parecia cansado, vestindo um casaco surrado. Arthur Thorne, Lana disse, sua voz escorrendo malícia. O pai de Clara, um velhinho doce que mora na 4ª rua. O sangue de Tony gelou. Se você tocar nele. Oh, eu não preciso tocar nele, Lana disse levemente. Meu pai tem associados em Chicago. Eles estão o observando agora. Se eu não ligar para eles... Ela verificou o seu relógio de diamante. 30 minutos para dizer a eles que tudo está resolvido. Eles vão fazer uma visita a Arthur. E acidentes acontecem tão facilmente no inverno. Calçadas escorregadias, vazamentos de gás. Você não faria isso, Tony rosnou, dando um passo à frente. Tente a mim, Lana sibilou. Você me humilhou, Enzo. Você a escolheu. Agora você tem uma escolha. Você pode ter sua empregadinha, mas o pai dela morre. Ou você pode expulsá-la, mandá-la de volta para a sarjeta de onde ela veio e se casar comigo. Se você fizer isso, papai Thorne vive para jogar mais um dia. Tony congelou. Ele estava preso. Ele conhecia os Vans. Eles não eram duros como seus homens, mas eram cruéis. Eles contratariam alguém para incendiar uma casa com um homem dentro apenas para deixar claro. Ele olhou para o patamar do 2º andar. Clara Ara estava lá. Ela tinha ouvido tudo. Seu rosto estava branco como a neve lá fora. Ela estava segurando o corrimão tão forte que seus nós dos dedos estavam translúcidos. Clara Ara, Tony disse, sua voz falhando. Clara Ara desceu as escadas lentamente. Ela olhou para a foto na mão de Lana e depois para Tony. Ela viu a dor em seus olhos. Ela viu a escolha impossível que ele estava enfrentando. Ela passou por Tony e parou na frente de Lana. Você é um monstro, Clara Ara disse baixinho. Lana riu. E você é uma praga, uma barata que precisa ser esmagada. Clara Ara virou-se para Tony. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas sua voz era firme. Tony, você salvou minha vida. Você pagou a dívida do meu pai. Você me deu o melhor Natal que já tive. Não vou deixar você perder o império da sua família por mim. E não vou deixar meu pai morrer. Clara Ara, não, Tony disse estendendo a mão para ela. Clara Ara deu um passo para trás. Eu irei. Ela olhou para Lana. Se eu for embora, se eu desaparecer e nunca mais o vir, você deixa meu pai em paz. Clara Ara, pare. Tony rugiu. Eu vou resolver isso. Você não pode lidar com ele sem iniciar uma guerra que vai matar pessoas. Clara Ara chorou, olhando para ele com amor trágico. Eu sou apenas uma empregada, Tony. Você é o rei. Foi um belo sonho. Mas acabou. Ela se virou para Lana. Chame seus homens. Eu estou indo embora. Lana sorriu vitoriosa. Garota esperta. Você tem 10 minutos para arrumar seus trapos. Não, Tony disse. O ar na sala mudou. Tornou-se pesado, carregado de ozônio.
Tony estendeu a mão por trás das costas e puxou uma arma de sua cintura. Lana ofegou. Enzo, você não pode atirar em mim. Eu sou uma Vance. Eu não vou atirar em você. Tony disse calmamente. Ele caminhou até as portas principais e as trancou. Clique. Ele se virou para elas, seus olhos queimando com uma luz caótica e aterrorizante. Você ameaçou minha família, Lana. E quer ela admita ou não, Clara Ara é família agora. Ele olhou para Marco. Marco, feche a propriedade. Bloqueie todos os sinais de celular que saem desta casa. Ninguém liga para Chicago. Ninguém liga para ninguém. Enzo, o que você está fazendo? Lana guinchou, olhando para seu telefone enquanto as barras de sinal desapareciam. Se eu não ligar em 20 minutos, então temos 20 minutos, Tony disse, agarrando Lana pelo braço e arrastando-a para a biblioteca. Marco, prepare a equipe. Estamos indo para Chicago. Ele olhou para Clara Ara. Eu disse que a protegeria. Eu falei sério. Não estamos nos rendendo. Estamos indo para a guerra. A biblioteca da propriedade Moretti tornou-se uma sala de guerra. As pesadas portas de carvalho foram trancadas. Lá fora, a nevasca havia passado, mas dentro a temperatura estava chegando a um ponto de ebulição. Lana Vance sentou-se em uma cadeira de couro, suas mãos amarradas frouxamente com uma gravata de seda que Marco havia providenciado, não para machucá-la, mas para impedi-la de arranhar o bloqueador de sinal especializado que estava na mesa. Ela parecia presunçosa, verificando o relógio de pé no canto a cada poucos segundos. 15 minutos, Enzo, ela provocou. Você não pode voar para Chicago em 15 minutos. Nem mesmo seu jato particular é tão rápido. Os homens do meu pai já estão estacionados na quarta rua. Se eu não ligar, eles entram. Clara Ara estava perto da lareira, tremendo. Ela não estava tremendo mais de frio. Ela estava tremendo de terror. Por favor, ela sussurrou para Tony. Apenas deixe-a ligar. Eu vou embora. Eu vou assinar o que você quiser. Não deixe que machuquem meu pai. Tony a ignorou. Ele estava andando atrás de sua mesa, telefone na mão. Ele havia desbloqueado uma única frequência, uma linha segura e criptografada que apenas ele podia usar. Você está certa, Lana, Tony disse, parando para olhá-la. Eu não consigo chegar a Chicago em 15 minutos, mas eu não preciso estar lá para destruir seu mundo. Ele discou. Para quem você está ligando? Lana zombou. A polícia. Eles estão na folha de pagamento do meu pai. Não, Tony disse sombriamente. Eu estou ligando para um homem que valoriza dinheiro mais do que leis. E graças a você, eu acabei de deixá-lo muito rico. A ligação conectou. Sim, Vini, Tony latiu. É Moretti. Senhor Moretti. A voz do outro lado estava nervosa, mas ansiosa. Recebi a transferência bancária. Generoso. Muito generoso. A dívida da garota está quitada e ainda mais. Estamos quites. Não estamos quites ainda, Tony disse, seus olhos fixos no rosto aterrorizado de Lana. Eu tenho um trabalho para você. Um bônus. O dobro do que acabei de te enviar. Estou ouvindo. Você sabe onde Arthur Thorne mora? Quarta rua. Sim, eu sei. Eu estive observando o lugar. Há 2 homens em um sedã estacionados lá fora, Tony disse olhando para a descrição que Lana havia tolamente fornecido anteriormente. Eles trabalham para a família Vance. Em 12 minutos, eles vão tentar entrar na casa e matar Arthur. Clara Ara ofegou, cobrindo a boca com a mão. Matar o velho. Vini parecia ofendido. Isso é ruim para os negócios. Ele é um bom pagador agora. Eu quero que você os impeça, Tony ordenou. Pegue seus rapazes. Vá para lá agora. E Vini, eu não. Limpa a garganta. Quero eles presos. Eu quero uma mensagem enviada. Entendido, chefe. Vini disse. A linha ficou muda. Tony colocou o telefone na mesa no modo viva voz. Ele olhou para Lana. Agora esperamos. Você está blefando.
Lana gaguejou, embora sua confiança estivesse rachando. Você chamou um agiota. Meu pai contratou profissionais, ex-militares. Vini cresceu nas sarjetas de Chicago, Tony disse, servindo-se de uma bebida. Seus profissionais lutam por um salário. Vini luta porque gosta. Os minutos passaram. 10, 5, 2. O silêncio na sala era sufocante. Clara estava rezando, seus olhos fechados. Lana estava suando, sua maquiagem começando a escorrer. De repente, o telefone na mesa zumbiu. Uma chamada chegando. Tony atendeu. Relatório. O som que preencheu a sala não era uma voz. Era caos. Tiros, gritos, o rangido nauseante de metal contra metal. Saia do meu quarteirão. A voz de Vini rugiu pelo alto-falante, seguido pelo som de uma espingarda sendo carregada. Este é território Moretti agora. Mais tiros. Um grito de dor que definitivamente não pertencia a Vini. Então silêncio. Silêncio pesado e cheio de estática. Vini? Tony perguntou calmamente. Está resolvido, chefe. Vini ofegou. 2 caras, SUVs. Eles não vão mais incomodar Arthur ou qualquer outra pessoa. E Arthur, ele está bem. Ele está olhando pela janela, perguntando-se por que seu gramado está em chamas, mas ele está seguro. Tenho 2 dos meus rapazes na varanda. Ninguém o toca. Clara desabou na poltrona, soluçando de alívio. Tony olhou para Lana. Seu rosto havia ficado cinza. Você perdeu sua checagem, Tony. Limpa a garganta. Disse suavemente. E seus homens estão mortos, o que significa que você não tem mais vantagem. Lana lutou contra a gravata de seda. Meu pai vai destruir você. Ele vai cortar o financiamento do banco. Ele não vai fazer nada, Tony interrompeu. Porque 10 minutos atrás, enquanto você se vangloriava, Marco enviou um arquivo para a SECI e o FBI. Cada transação suja que o banco da sua família lavou para os cartéis nos últimos 5 anos. Está tudo exposto, Lana. Amanhã de manhã, o Império Vence será apreendido pelo governo federal. Você não é mais um trunfo. Você é um passivo. Lana gritou, um som primal de pura raiva e derrota. Tony caminhou até ela e desamarrou suas mãos. Ela esfregou os pulsos, olhando para ele com ódio. Eu te odeio. O sentimento é mútuo, Tony disse. Agora saia da minha casa. Está nevando de novo, Lana cuspiu. Para onde eu devo ir? Tony caminhou até a janela e olhou para o pátio, o mesmo lugar onde ele havia encontrado Clara morrendo de frio na noite anterior. Eu realmente não me importo, ele disse. Mas se você ainda estiver na minha propriedade em 5 minutos, eu vou soltar os cães, e ao contrário de mim, eles ainda não jantaram. Lana Vance, a mulher que havia governado a sociedade de Nova York com punho de ferro, pegou seu casaco de pele e correu. Ela saiu da biblioteca, do saguão e para a noite fria e escura, para nunca mais ser vista na propriedade Moretti, limpa da garganta. 3 meses depois, a neve em Aspen finalmente derreteu, revelando os jardins exuberantes da propriedade Moretti. As janelas estavam abertas, deixando entrar a brisa fresca da primavera. Clara estava sentada no pátio lendo um livro. Ela não estava usando um uniforme. Ela estava usando um vestido de verão amarelo suave que capturava a luz. Ela ouviu passos atrás dela, passos pesados e familiares. Os narcisos estão brotando, Tony disse colocando 2 xícaras de café na mesa. Clara sorriu, marcando sua página e olhando para ele. Estão. É lindo. É, Tony disse. Mas ele não estava olhando para as flores. Ele estava olhando para ela. Tinha sido um inverno longo e difícil. As consequências da investigação Vance foram complicadas. Tony teve que reestruturar todo o seu negócio para se tornar legítimo, cortando laços com as partes mais sombrias de seu passado para garantir que Clara nunca mais estaria em perigo. Custou-lhe milhões, mas ele não se importava. Eu conversei com meu pai esta manhã, limpa a garganta. Clara disse, tomando um gole de café.
Ele diz que Vini veio tomar chá. Aparentemente, eles estão assistindo a jogos de beisebol juntos agora. É estranho. Tony riu. Vini gosta de ter um propósito. E seu pai faz bons sanduíches. Ele sentou-se ao lado dela. A tensão que costumava carregá-lo como uma armadura havia desaparecido. Ele parecia mais jovem, mais leve. Clara Ara, ele começou, sua voz ficando séria. Sim, eu estive pensando no contrato. O coração de Clara Ara pulou uma batida. Que contrato? O contrato de trabalho, Tony disse colocando a mão no bolso. Tecnicamente, você nunca renunciou. E eu nunca a demiti. Ah, Clara Ara disse olhando para baixo. Você quer que eu comece a trabalhar de novo? Eu posso. Às vezes sinto falta da cozinha. Não, Tony disse. Eu estou rescindindo seu contrato de trabalho com efeito imediato. Clara Ara sentiu uma pontada fria no peito. Você está me expulsando. Não, Tony disse gentilmente. Ele escorregou da cadeira, caindo de joelhos nas pedras do pátio. Clara Ara ofegou. Tony tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Não era a rocha enorme e chamativa que ele havia dado a Lana. Era um anel vintage elegante com uma safira da cor do oceano profundo. Ou talvez da cor de um céu tempestuoso que finalmente havia clareado. Eu estou te demitindo como minha empregada, Tony disse, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez o mundo parar de girar. Porque eu quero te contratar para uma posição diferente, uma que é permanente, 100 dias de licença, no entanto. Clara Ara riu entre as lágrimas. Qual é o título do cargo? Esposa, Tony sussurrou. Parceira, rainha, o que você quiser que seja, apenas seja minha. Por favor. Clara Ara olhou para o homem que a havia tirado da neve. O homem que havia queimado seu próprio reino para salvar seu pai. O homem que a havia aquecido quando ela estava congelada. Sim, ela sussurrou. Sim, Enzo. Ele deslizou o anel em seu dedo. Serviu perfeitamente. Tony se levantou e a puxou para seus braços. Ele a beijou. E desta vez não havia frio, nem medo, nem escuridão. Havia apenas calor. Enquanto se beijavam, um único floco de neve de fim de estação flutuou do céu, pousando na bochecha de Clara Ara. Derreteu instantaneamente contra o calor de sua pele, um lembrete final de que o inverno havia acabado e a primavera finalmente havia começado. Que jornada incrível! De congelar na neve a governar o império, a história de Clara Ara prova que às vezes os invernos mais frios levam aos finais mais quentes. Tony Moretti não era apenas um chefe da máfia. Ele era um homem esperando por uma razão para ser melhor. E ele encontrou essa razão no lugar mais improvável. É um lembrete poderoso de que a verdadeira força não é sobre o quanto poder você tem, mas sobre quem você está disposto a proteger. Se você gostou deste dramático romance de máfia e quer ver mais histórias sobre justiça, amor e karma, por favor, dê um enorme gostei neste vídeo. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar esta história com um amigo que adora uma boa reviravolta na trama e clique no botão de inscrição e no sino de notificação para nunca perder nossa próxima história emocionante. Obrigado por assistir.